Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja ao Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O desejo do nosso coração é que você se aproxime de Deus e tenha uma verdadeira mudança de vida para melhor. Eu louvo a Deus sempre pelos patrocinadores desse programa. São eles: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral, e Barbearia Molina, cuidando do seu visual. E como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Ninguém quer se meter em enrascadas, vivendo com pessoas insuportáveis ou nocivas. Para termos uma vida melhor, uma vida mais quieta, precisamos de relacionamentos bons, abençoados por Deus. Eu quero ler contigo no livro de Salmos, número 103, e a partir do verso 17, que nos diz assim a palavra de Deus: Mas as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Amém. Qualquer relacionamento inicia com uma amizade. Pode ser sincera ou apenas por conveniência. Um relacionamento vai se tornando mais sério e envolvente quando um homem e uma mulher iniciam, por exemplo, um namoro. Nessa fase, que os dois começam a se conhecer um pouco mais, dá trabalho, porque cada um vem de uma origem, cada um tem uma educação, um estilo de vida diferente. Eu penso que as relações duradouras são aquelas que duram a vida toda. É uma amizade com manutenção constante. Alguém disse um dia: ninguém é uma ilha. Todos nós, para termos significado, temos que estar ligados uns aos outros. Se você não tem ligações fortes familiares, se você não tem ligações profundas dentro de uma igreja, você está morrendo devagar. Alguma área não está legal. Deus quer que nós estejamos conectados, não superficialmente, mas com significado, com compromisso e com amor. Deus projetou as nossas vidas para pertencermos uns aos outros. Talvez você reclama demais da sua família, do cônjuge, dos filhos, mas já pensou como seria sua vida sem a presença deles? Hoje vemos poucas relações profundas. Até o namoro é superficial. Quando perguntamos: e aí, está namorando? Não, tô ficando. E qual é a diferença? Parece que namorar é chato e um relacionamento sem compromisso se torna mais atrativo. É a novela que ensina. É a sociedade que ensina, e é por isso que há tantas pessoas solitárias. É por isso que tem tantas pessoas tomando calmantes, porque tiveram as suas relações quebradas. A impressão que eu tenho, às vezes, é que as pessoas da nossa sociedade vivem como se estivessem dentro de um elevador. Você já entrou num elevador? Claro que sim. Você vai para o 12º andar e tem 10 pessoas dentro do elevador. A pessoa entra e diz: oi. E a outra diz: E o outro diz: dá licença, chega para lá. Vou ao 12. Outro: vai chover. Parece que as pessoas vivem assim. Deus não quer para a nossa vida relações superficiais. Deus quer algo profundo e sincero para todos nós. Permita Deus te orientar para que os relacionamentos não sejam artificiais. Há casais que vivem sorrindo diante das pessoas, mas quando vão para casa,
Cada um vive a sua individualidade. Há filhos que têm vergonha de falarem com seus pais, porque dentro de casa há tanta guerra que depois eles vão para a escola, tiram notas baixas, têm problemas psicológicos, pois têm uma vida negativa, uma vida sem Deus. Jesus ainda diz hoje: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Pode observar, pessoas que se estabelecem sozinhas, guardam segredos, ninguém sabe, nunca têm relações com ninguém, porque tem medo que a outra pessoa descubra alguma coisa. Meus amigos, Deus desenhou um tipo de relação que leva à felicidade, tanto dentro da sua casa como na família da fé, a igreja, que é a nossa segunda família. Para termos bons relacionamentos, temos que aprender a dar valor ao pai e à mãe. Muita gente cresce e esquece do valor dos seus pais. Relações profundas começam com a honra que os filhos dão aos seus pais. Eu conheço casos em que os filhos ficam sem falar com os pais por muito tempo. Há pais que não sabem sequer onde os filhos moram. Muitos não se falam há anos. E o seu pai? Não sei onde está. Há poucos dias estive visitando uma família e os pais disseram que um filho deles não os visita há mais de 10 anos. Eu fiquei impressionado, mas esta é a realidade em que vivemos. Então, ame e honre os seus pais. Talvez alguém diga: pastor, fale um pouco das relações da família de Jesus. Você sabe que toda a vida de Jesus tinha um propósito. Jesus sempre respeitou e honrou a seus pais. Foi um filho obediente e nos ensina como se ter um relacionamento saudável. Ele servia sem esperar reconhecimento. Para ter relações profundas, é necessário servir. É necessário cada um fazer a sua parte. Faça aos outros o que você quer que lhe seja feito. Relações saudáveis são construídas por ações. Servir é o início de tudo. Se você quer ser servido, você tem que servir primeiro. E é isso que Jesus nos mostra em primeiro lugar. Mas também servir com amor profundo e compaixão. Mas o que é compaixão? É ter paixão e compreensão a respeito da outra pessoa. Estabelecer relações dá muito trabalho. Cada um pensa de uma forma e sentimentos diferentes se confrontam. É muito fácil você casar, ter filhos e viver como dentro de um elevador. Você chega, com licença, terceiro andar. Não é dessa forma. Viver relações com profundidade exige compaixão e verdade. Vivemos um tempo de máscaras e puro egoísmo, justamente pela ausência de verdade nas palavras e afeto. Ninguém consegue estabelecer relações profundas sem a verdade. É muito importante você dizer a verdade nas relações de pais e filhos e também dentro do casamento. Eu, pessoalmente, não gosto de mentiras. Eu não gosto de meias-verdades, de coisas ocultas. Vemos através da Bíblia que a verdade é milagrosa. Verdade e honestidade trazem libertação. A vida é muito curta, então seja verdadeiro, sirva com verdade, sirva com compaixão. Não espere palmas e reconhecimento, porque você tem que ser verdadeiro. Para sair de um relacionamento superficial, é indispensável falar e expressar suas emoções sem medo. No amor verdadeiro não existe medo, porque o verdadeiro amor tem como base a verdade.
Todas as vezes que alguém mente numa relação, se dá mal. Não há um homem ou uma mulher que se dê bem numa relação se mentir um para o outro. Posso afirmar que a verdade é libertadora e a mentira é aprisionadora. Você fala a verdade? Sua família sabe toda a verdade? E quando você faz um negócio, é verdadeiro naquilo que diz, naquilo que assina? Há pessoas que casam mentindo e guardam segredos. Depois os problemas crescem de tal forma que a pessoa se sente aprisionada, com medo, e sem coragem de sair de prisões que vão definhando o relacionamento conjugal. Eu abençoo a tua vida para que, pelo poder de Jesus Cristo, tenhas a coragem de viver com plena paz e consciência tranquila. Como diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ver em poucos minutos sobre uma família na Bíblia. A primeira família que vejo na palavra de Deus é a família de José. Eram 12 filhos. E um dos filhos Deus escolheu para usar, para fazer sobressair. E este filho que estava em sintonia com Deus, abriu a boca e disse: Deus falou que vocês um dia vão se ajoelhar perante mim. Isso encontramos em Gênesis 37. Leia esta mensagem que é maravilhosa. E um irmão dele disse: vamos matá-lo, porque já estou ficando irritado com essa história dele, eu não vou me dobrar diante de José, vamos matá-lo. E todo mundo ficou ali conversando que só há esse meio, vamos destruir esse irmão. Mas um da família disse: não vamos matá-lo, porque ele é o nosso irmão e o nosso pai vai morrer de tristeza. Vamos matar um animal, vamos sujar a roupa dele com sangue e o papai vai ficar triste, mas não vai morrer de tristeza. Vamos lançá-lo nessa cova para que as bestas o matem, para que ele morra sozinho. Mas quando Deus escolhe alguém na família, ele realiza feitos maravilhosos. E vemos através desse texto bíblico que os próprios irmãos venderam a José como escravo. Lá no Egito, José conquistou a confiança do rei. Foi um homem abençoado por Deus e na época da fome, os irmãos de José tiveram que ir ao Egito para comprar comida e nem sonhavam que o governador era o próprio irmão. E tiveram sim que se curvar, tiveram que se ajoelhar diante de José. Mas essa foi a maneira que Deus usou para cuidar de toda a família. Naquele momento, o sonho se cumpriu, porque José, dentro daquela família, sabia que Deus promete e cumpre tudo aquilo que ele fala. Um outro exemplo maravilhoso de alguém que foi um ótimo filho foi Jesus Cristo. Nosso conselho é: nunca desvalorize a família que Deus te deu. Ame quem cuida ou cuidou de você. Viva feliz por ter a mão de Deus estendida para lhe ajudar. Vemos através da Bíblia Sagrada que a felicidade depende de como você enxerga e encara as circunstâncias. Depende de como você vê a situação. Depende do que é importante para você e, mais que isso, depende se você possui este algo como sendo muito importante. O apóstolo Paulo nos dá uma dica que ele mesmo viveu e que é um grande passo para a felicidade. Saber viver em qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Não se apegar demasiadamente às coisas deste mundo e às expectativas deste mundo.
Além disso, podemos dizer também que a felicidade é consequência de algumas coisas, da forma como vivemos em família e com as pessoas no dia a dia. Por exemplo, saber viver em grupo promove a felicidade. A felicidade não é algo que se pode buscar sozinho, apesar de muitos tentarem fazê-lo. Dependemos uns dos outros para sermos felizes. Talvez você não tenha notado, mas a grande maioria dos mandamentos de Deus são leis, normas, regulamentos para o bem-estar das pessoas, ou seja, para saberem viver em comunhão, em sociedade, em família. Jesus resumiu espetacularmente todos os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É por isso também que o apóstolo João, em sua primeira epístola, diz: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queremos ser felizes, entretanto, vejo que há um caminho a ser seguido. Ouvirmos o Evangelho, permitindo sempre a ação do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ao crermos em Jesus, passamos a ser filhos de Deus e, pela fé nele, temos vida eterna. Como aquele lindo hino diz: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde o momento em que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Meu amigo telespectador, a mão poderosa do Cristo vivo está estendida agora mesmo para curar, libertar, salvar. Esta mão está estendida para alegrar, para abençoar, para poder transformar, trazer provisão, trazer paz e refrigério ao seu coração. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, apresentou-lhes as mãos que antes foram cravadas na cruz com pregos. Este ato de mostrar-lhe as mãos não era apenas uma prova de que ele fora crucificado e havia ressuscitado, mas, acima de tudo, era um testemunho da obra que realizou em toda a sua vida aqui na terra. O mais maravilhoso de tudo isso é que o Senhor Jesus é o mesmo e continua estendendo as suas mãos para fazer as mesmas obras que fez lá no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda não se cansou de ter as suas mãos estendidas. Suas mãos não estão estendidas apenas para testemunho de tudo o que fez. Elas estão estendidas por e para você. Se você quiser e deixar, Ele, Jesus Cristo, lhe fará feliz. O poder de Jesus abençoará os teus relacionamentos, seja com a família, com os amigos e também na família da fé, que é a igreja. Amém? Que Deus abençoe os teus relacionamentos. Eu agora quero orar por você. Querido e poderoso Deus, muito obrigado por tua presença através do programa Com Fé é Possível, alcançando milhares de vidas, pessoas que agora acompanham a pregação do Evangelho. Eu oro, querido Deus, para que os relacionamentos sejam curados, tocados, restaurados pelo poder da tua palavra. Eu oro por esse casal que está com grandes problemas, vivendo uma crise.
Eu oro também abençoando o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, para que haja mais amor, respeito, perdão e consideração. Deus maravilhoso, a nossa oração é para que as tuas bênçãos, as bênçãos que emanam da cruz, através da pregação do Evangelho, transforme vidas, levando pessoas para mais perto de ti. Eu oro agradecido na autoridade do nome de Jesus. Amém. Agradecemos sempre o carinho de todos que nos acompanham, de todos aqueles que estão cooperando de uma forma ou de outra para que o programa Com Fé é Possível continue chegando até a sua casa. Nós também convidamos para que você participe conosco, ao vivo, no auditório da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Todas as quintas e domingos à noite, estamos de braços abertos para receber você, sua família, seus amigos, para uma meditação, para o ensino da Palavra de Deus e também a oração. O endereço está aqui na tela, também o telefone, o WhatsApp para você entrar em contato conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus relacionamentos e a sua família. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Tchau. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.